Vamos abrir as crianças podem ir para a sala, Deus abençoe. E vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim: o Senhor observou, Gênesis 6 a partir do versículo 5. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Só uma pausa aqui, né? Eu gosto desses textos que revelam como Deus tem sentimentos, né? Como as reações de Deus, né? Os pensamentos de Deus, como muitas vezes nós somos parecidos com Ele, né? Também não poderia ser diferente, né? Nós somos criados à imagem e semelhança dEle. Mas como eu me identifico quando eu leio um texto desse, né? Que Deus teve tristeza, Deus se arrependeu, né? Mas depois Ele acha uma solução para não destruir, né? A raça humana. Então assim, claro que Deus amava e ama toda a sua criação, todos os homens, não é? Mas há momentos em que você se desilude, não é? Você se desanima, porque a situação às vezes é tão difícil, é tão caótica, é tão complicada, né? Parece que é irreversível, né? Então você vê Deus ter uma atitude radical dessa, né? Eu me arrependi, eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo, vou zerar tudo. É um pensamento radical, é como se esse pensamento tivesse escapado da mente de Deus, não é? Quem nunca teve um pensamento radical, né? De tentar eliminar o mal de uma maneira errada até, né? No sentido... quer dizer, a gente às vezes quer extirpar o mal de uma maneira errada, né? E Deus aqui teve um pensamento, né? Eu vou acabar com tudo, já chega, cansei. Eles são maus o tempo todo, não é? Aqui um pouco acima, se você vir no versículo 3, aliás, fala assim: então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal, seus dias serão limitados a 120. Deus começou a ver a perversidade humana e Ele começou a tomar medidas restritivas para diminuir a maldade, para conter o dano. Então o homem vivia na eternidade, o homem passava de 1000 anos, não tinha limite de idade, ele vivia para sempre. Quando pecou ali no Jardim do Éden, nenhum homem mais chegou aos 1000 anos. O que mais viveu foi Matusalém, pode olhar lá, acho que 980 e poucos, 60 e poucos, né? 969. Nenhum homem viveu mais do que Matusalém. Por isso que o pessoal brinca, né? Fulano parece Matusalém, né? Quando é muito idoso. Mas Deus não estava mais aguentando conviver com homens até quase 1000 anos, e só aprontando, e só fazendo mal, e só pensando maldade, e só fazendo coisas erradas, só iniquidade. Deus falou: eu vou limitar esse negócio, vou baixar para 120. E você pode ver, ninguém passa de 120 anos, meus irmãos. Se passar, pode ter certeza que teve problema no registro, foi registrado errado. Não passa de 120, pode olhar o livro dos recordes, o Guinness Book. Deus pôs um limite na genética, no DNA humano. Então o homem pode inventar qualquer fórmula, não vai passar de 120. A estrutura do corpo humano foi limitada para 120 anos, a estrutura desse corpo mortal. Então dos 120 não vai passar, não é? Mas Deus foi tentando conter os danos. Então daí Ele falou: vou ter que destruir tudo, vou ter que matar tudo. Mas diz que Ele causou imensa tristeza
esse pensamento. Deus estava fazendo isso contrariado, ele não queria ter que fazer isso, mas ele não via outra saída. Então ele procurou alguém que tivesse comunhão com ele. Ele foi procurar alguém onde ele pudesse começar, né, uma nova base de relacionamento. E ele encontrou Noé. Aqui diz que Noé encontrou favor diante do Senhor. E aí vem a história de Noé. Eu não vou ler tudo, né, mas eu vou ler alguns pedaços. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura, 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção, a minha versão ela é bem atualizada, então ela dá as medidas em metro, ajuda bem. Preste atenção, em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá, com você porém firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de cada espécie de animal que rasteja pelo chão, virá até você para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para sua família e para todos os animais. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Acho que essa frase é muito importante, não é? Agora, veja só, né? Deus tem uma resposta para o problema da humanidade, né? A gente fica pensando, puxa, mas não tinha jeito de evitar a morte de todos os seres humanos? E os animais que não tinham culpa, né? Eu não sei porque Deus teve que matar os animais também. Não sei dizer, talvez porque ia ficar muito desequilibrado a quantidade de animais com a quantidade reduzida de seres humanos. Eu não sei porquê, mas Deus teve que dar um reset, né? Começar tudo de novo. Agora, uma das coisas daquele tempo é que o Espírito Santo ainda não era o ministério do Espírito Santo ainda. Era o ministério do Pai agindo diretamente na terra. Você sabe que teve um momento que o Pai agiu diretamente, principalmente no Antigo Testamento. Depois teve um momento que o Filho agiu diretamente, que foram os 33 anos e meio que Jesus esteve na terra, e o Espírito Santo estava em plenitude nele. O Espírito Santo não era derramado em mais ninguém, estava sobre Jesus, estava nele. Imagina isso, hein? Que coisa potente. E depois, agora é a era do Espírito Santo, é o Espírito Santo que se relaciona diretamente com os homens. Então, Deus de fora para dentro primeiro, depois Jesus junto, e agora o Espírito Santo de dentro para fora. De fora para dentro é um nível de relacionamento. Jesus junto, sendo modelo, ensinando a gente como agir quando a gente tivesse o Espírito Santo, ele cheio do Espírito Santo, nos ensinando como nos relacionarmos com o Espírito Santo, como nós devemos andar com o Espírito Santo. Ele, durante esse tempo, ele ensinou a humanidade a se relacionar com o Espírito Santo, com Deus. E agora é o Espírito Santo agindo, só que não de fora para dentro. O Espírito Santo também é derramado de fora para dentro, mas ele age de dentro para fora. Então, aquilo que era mais distante, agora se tornou extremamente íntimo. Não há nada mais íntimo do que o Espírito de Deus agindo dentro de nós, habitando dentro de nós. Nós somos casa do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo, nós somos morada de Deus, do Deus vivo. O que pode ser mais íntimo do que isso? Que nível de relacionamento nós podemos querer
mais do que isso, não existe. Não há outro tipo de relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais intenso do que o Espírito Santo habitando dentro de nós. Só que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não tinha sido liberado para morar definitivamente dentro das pessoas. Ele vinha, muitos lugares falam que o Espírito de Deus veio sobre a pessoa, ele cumpriu aquele trabalho que tinha que fazer, e o Espírito Santo depois era retirado. Não ficava continuamente habitando na pessoa. Por isso que os pecados do Antigo Testamento, eles têm que ser relativizados em relação aos pecados do Novo Testamento. Por exemplo, Davi não teve o Espírito Santo habitando com ele continuamente. Muitos pegam às vezes Davi, né, e falam, mas Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas adulterou, mas fez isso, mas fez aquilo, mas ele não tinha o Espírito Santo habitando continuamente dentro dele. Não é desculpa. A nova aliança, meus irmãos, é uma aliança em termos mais profundos. A nova aliança é uma aliança que traz tudo aquilo que era exterior para dentro do nosso coração. As tábuas da lei de pedra se tornaram pedras de carne, leis escritas no nosso coração. Aquilo que foi escrito na pedra, agora é escrito no nosso coração, é escrito dentro de nós. A intimidade é outra, a intensidade é outra. Jesus falou, está escrito, não adulterarás. Em verdade eu vos digo que se você olhar com um olhar impuro para uma mulher, você já adulterou com ela. Está escrito, não matarás. Em verdade vos digo que se você odiar o seu irmão, você já matou. O que Jesus está querendo dizer? Que a intenção é tão grave quanto o ato em si. Quer dizer, é claro que as consequências são diferentes. Se você odiar uma pessoa a ponto de querer a morte dela, mas você não matá-la, você não vai ser julgado nem condenado pela justiça desse mundo. Mas diante de Deus, o peso de ódio é igual, pecado igual. Odiou, se você não concluiu, mas desejou fazer. Então, aquilo que era exterior, agora se tornou interior. Noé, então no Antigo Testamento, havia essa diferença. As pessoas não podiam, elas não tinham o Espírito Santo o tempo todo com elas. Então, aqueles povos que estavam totalmente rebeldes e violentos e praticando toda sorte de torpeza, de malignidade, eles não tinha como Deus derramar o Espírito Santo sobre eles. Era diferente, era um outro momento. A revelação de Deus, meus irmãos, a gente tem que entender, ela é progressiva, ela foi sendo revelada ao longo da história. O homem foi se relacionando com Deus e Deus foi revelando passo a passo as coisas. E nós estamos chegando num tempo em que muitas coisas, por exemplo, do final dos tempos, vão começar a ser reveladas. Nenhum ser humano hoje na face da terra, nenhum estudioso da palavra, nenhum teólogo, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhuma apostila, ninguém, apostila não existe, tá? Nenhum ser humano tem toda a revelação da palavra de Deus. Ninguém. Se disser que tem, está mentindo, está praticando heresia. Primeiro que Deus não revela toda a sua palavra para um homem só, porque Deus conhece os homens como eles são. Então Ele vai revelando para várias pessoas, para muitas pessoas, para vários grupos, para irmãos, para a coletividade cristã. E vai revelando através das circunstâncias, através do momento que Ele quer revelar, das coisas que Ele precisa fazer, das coisas que Ele tem que fazer. Ele vai compartilhando a sua palavra e revelando à medida que essas coisas são necessárias, não é? Então, por exemplo, se alguém marcar o dia para a volta de Jesus, pode riscar do seu caderninho, não dê ouvidos para esse tipo de conversa, porque o próprio Jesus disse que nem Ele sabia disso. Diz que isso era algo que o Pai reservou para si mesmo. Agora eu creio que Ele sabe, Ele está lá com o Pai, mas naquele momento Ele não sabia. Já marcaram em épocas passadas a data que Jesus voltaria, e depois tiveram que inventar desculpa para desmentir. Então assim, fique tranquilo, fique tranquila,
Fica com o teu coração sossegado. Deus vai revelando a sua palavra à medida que os tempos são necessários, à medida que as coisas vão acontecendo. Amém, meus irmãos? Agora, uma coisa importante, Noé ouviu e ele fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Agora, por que eu estou falando da arca de Noé? Que é uma coisa tão distante da nossa realidade, aparentemente. Porque a arca, meus irmãos, ela é um protótipo da igreja. Ela é um protótipo da igreja. Ela é uma figura da igreja. O Antigo Testamento são sombras figuradas, né, das coisas do Novo Testamento. Então a arca de Noé é uma das figuras que você pode aplicar para a igreja. Deus mandou ele fazer esse barco, né, essa construção de madeira, né, e fechar por dentro e por fora, para ser um lugar seguro, um lugar onde haveria proteção, um lugar onde a turbulência da tempestade, da chuva que caía, da tempestade, né, que parou 40 dias, 40 noites chovendo sem parar, aquela imensidão de água balançando para todo lado, para que tudo aquilo não pudesse virar a arca, destruir a arca. E Noé acreditou naquilo, dedicou a sua vida àquilo, contra todas as possibilidades, né? Nunca tinha chovido sobre a terra. Imagina as pessoas olhando para ele. Eu não lembro quantos anos ele ficou construindo a arca, mas foram muitos anos, foram décadas, e as pessoas passando por Noé, e falando, e zombando, e tirando sarro, e fofocando, e falando, esse cara é louco, imagina, onde ele vai com esse negócio? E ele pregando, olha, vai chover sobre a terra, vai vir um dilúvio, vai inundar tudo, vai matar todo mundo, se não tiver arrependimento, se não tiver correção de rumo, né? E ele ali, dedicando a sua vida àquilo. Sabe, irmãos, a missão da igreja, a nossa missão como cristãos, as pessoas que não conhecem o Evangelho, elas não entendem exatamente. Elas acham que não sabem o significado real do que nós estamos fazendo. Elas não entendem o ministério pastoral, por exemplo. Alguém que não conhece a palavra de Deus, o reino de Deus, o funcionamento da igreja, o funcionamento do reino de Deus, todas essas coisas, não entendem. Eles não conseguem perceber para que serve os ministérios na igreja, para que eles funcionam, né? Aqueles que são corretos, né? Para que serve? O que é a missão da igreja? O que nós estamos fazendo aqui, né? Nós, como cristãos, temos que saber exatamente qual é a nossa missão. E você olha para o ministério de Noé, você olha para o chamado dele, você olha para, né? A missão dele foi construir um lugar seguro para preservar a humanidade e a criação. A nossa missão como igreja é construir um lugar seguro para que as pessoas possam se abrigar até a volta de Jesus. Com toda a turbulência, com todas as coisas que vão acontecer, na tribulação que virá e que já estão acontecendo, a igreja será esse lugar de refúgio. A igreja é a arca de Deus para esses tempos. A igreja é o lugar preparado por Deus para que as pessoas possam entrar e aguardar com esperança a vinda do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a tarefa da igreja. É poder ser esse lugar de refúgio. Um lugar onde as pessoas possam entrar e serem alimentadas. Olha o que Deus fala aqui, né? Cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Um lugar onde há alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, onde nós sabemos que nunca faltará o pão que desceu do céu, a palavra de Deus, aquilo que realmente nos edifica, aquilo que realmente nos alimenta. A igreja é esse lugar, meus irmãos. A igreja é uma arca preparada para o final dos tempos,
para tudo aquilo que virá pela frente. Imagina uma situação adversa. Noé viveu uma situação extremamente adversa. 40 dias e 40 noites chovendo, aquela chuva que nós nunca vimos. Pensa numa chuva forte. Pode multiplicar isso aí muitas vezes. Foi a chuva do dilúvio. Se bem que hoje em dia nem precisa chover muito para as nossas cidades ficarem inundadas, né? Mas cobriu tudo. Cobriu a montanha mais alta da terra. Não ficou nada visível. Tudo ficou embaixo d'água. Então, fazer um paralelo entre a arca de Noé e a igreja é algo muito importante, é muito bom, é muito proveitoso para nós entendermos um pouco o cuidado de Deus, não é? Agora eu queria ler em Efésios, ler alguns textos que falam mais sobre a igreja diretamente. Porque nós olhamos para a igreja hoje e nós vemos que ela é um pouco disfuncional às vezes, né? Meio bagunçada, né? Confusa, muita confusão. Você olha, você vê coisas boas, mas você vê coisas ruins acontecendo. O evangelho misturado, não é? Tem um evangelho bom sendo pregado, o evangelho mesmo, e tem um evangelho deturpado, misturado sendo pregado. Você vê líderes honestos, líderes que realmente amam a Jesus, e líderes que querem tosquear as ovelhas e usar a lã das ovelhas para si mesmos. Então você vê de tudo hoje. A arca, eu fico imaginando, lá dentro não devia ser uma coisa assim, tudo bem que era tudo organizado, né? Tudo nos seus compartimentos e tal, mas devia ter um cheiro razoável, né? Não devia ser lá muito bom, por isso que Deus mandou deixar uma abertura de 45 centímetros por toda a arca, para esse cheiro sair, né? Tinha bicho de todo tipo, né? A igreja também tem bicho de todo tipo, né? Tem gente de todo jeito, e todos são bem-vindos, porque Deus ama as pessoas. Sabe, irmãos, Deus ama, esse termo, entenda bem o que eu estou dizendo, esse termo está muito na moda hoje, né? Mas vai na origem dele, não leve em conta a moda. Deus ama a diversidade, não a diversidade que se prega por aí, mas a diversidade. Deus ama a criatividade. Se não fosse assim, nós não seríamos uns diferentes dos outros, seríamos todos iguais, com um número na testa, para diferenciar. Tudo bem que tem alguns que são bem parecidos, né? Mas eles não se confundem não. Você vai na China, eles são bem parecidos, mas eles não se confundem, eles se acham bem diferentes uns dos outros. Nós que achamos parecidos, né? Então, Deus é tão criativo, uma criatividade ao extremo, que ninguém é igual ao outro. Nós podemos ser 99,99% iguais, mas tem uns 0,0001 diferentes. E você pega os animais, tem animais que são muito próximos em termos de DNA do ser humano também, mas aquele 0, faz toda a diferença no resultado final. Então Deus, meus irmãos, é extremamente criativo. Ele é criativo. Você olha para a criação e você fica abismado de ver. E Deus quis preservar a sua criação. Todos os animais vivos, um casal de cada, veio até Noé. Que coisa, que milagre. Porque imagina Noé sair caçando, né? Ia ser muito difícil, né? Ele ia ficar, acho que mais tempo caçando os animais do que fazendo a arca, né? No dia certo, na hora certa, Deus manda os animais até Noé. Milagre tremendo, né? E você então vai vendo, né, como a igreja hoje, ela às vezes parece confusa, ela parece uma confusão, e parece que nós nunca vamos chegar a ser aquela igreja pronta para o casamento com Jesus. Mas tenha certeza que Deus sabe como trabalhar com a igreja.
para fazer com que ela seja aperfeiçoada e transformada até se tornar perfeita para casar com Jesus. Isso vai acontecer. Jesus não vai casar com uma igreja qualquer, com uma igreja desfigurada, com uma igreja mal enfeitada, com uma igreja com as vestes sujas. Pelo contrário, a Bíblia diz que a igreja que Jesus vai casar é uma igreja madura, uma igreja pronta para o casamento, uma igreja que não será seduzida pelas mentiras de Satanás. Nós precisamos estar muito atentos, não é? Porque nós vivemos um tempo de muito engano sendo dito. Meus irmãos, tem pessoas que começam a profetizar absurdos na internet. Tome muito cuidado com o que você escuta, não é? Se você não conhece a fonte, vá pesquisar, me pergunte se for o caso, pesquise, não escute qualquer ensino, qualquer mestre, não é? Tem muita bobagem sendo falada na internet em nome de Jesus. Pessoas se auto-intitulando profetas e saem falando. Como pouca gente vai checar se aquilo que ele falou se cumpriu, o cara sai falando um monte de coisa. Então nós temos que tomar cuidado com o engano nesses dias, porque Jesus nos advertiu sobre isso, né? Que seriam dias perigosos. Vamos ler aqui Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Diz assim: o próprio Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então aqui tem uma descrição de como o Espírito Santo e os ministérios que Deus coloca na igreja vão conduzindo a igreja para que a igreja se torne madura, a estatura de Cristo, parecidos com Cristo. Então o objetivo de Deus não é apenas nos salvar. A salvação já é uma grande coisa. Só a salvação já seria suficiente para nós adorarmos a Deus por toda a eternidade. Mas é muito mais do que nos salvar. É nos transformar em homens e mulheres semelhantes a Jesus no seu caráter, na sua essência. A semelhança de Deus, meus irmãos, envolve não a aparência física, envolve a essência do ser humano. A bondade, a justiça, a verdade, a integridade. É sim, sim, não, não. Você está entendendo a diferença? É de pessoas assim que nós precisamos. São homens e mulheres assim que vão transformar esse mundo. São essas pessoas que vão resistir quando o engano vier. Porque elas não vão dar ouvidos para o engano, porque elas conhecem a verdade. Tem aquela velha história, né, de uma vez perguntaram para um caixa de banco como é que ele sabia para reconhecer as notas falsas, para não cair em engano, né? Porque cada dia sai uma falsificação nova na praça. Ele falou: sabe como é que eu me previno em relação a isso? Conhecendo muito bem as notas verdadeiras. Porque se eu for ficar caçando qual é a falsificação do momento,
O que eu faço? Eu vou conhecer a verdadeira. Se eu conhecer muito bem as notas verdadeiras, nenhuma falsificação passa pelo meu tato, pelo meu olhar. A mesma coisa nós, meus irmãos. Nós não precisamos ficar conhecendo todas as novas heresias que estão na praça, todos os novos ensinos do maligno que estão circulando por aí. Nós temos que conhecer muito bem a verdade, a palavra de Deus, porque aí qualquer heresia bateu, você já, opa, sinal vermelho, a luzinha vermelha aparece, a luzinha amarela, né? Começa a piscar, opa, tem coisa estranha aí. Não é bem isso não. Conhecendo a verdade, conhecendo o evangelho verdadeiro, isso nos torna imunes às mentiras. Então, o propósito de Deus é ter uma igreja madura, de homens e mulheres parecidos com Jesus. Uma igreja que seja saudável, se desenvolva e seja saudável em amor. Meus irmãos, o povo de Deus tem que ser um povo saudável. Não só fisicamente, também fisicamente, né? Nós cremos que Deus nos cura das nossas enfermidades. Mas eu falo um povo saudável emocionalmente e espiritualmente. Mas às vezes nós vemos o povo de Deus emocionalmente doente, adoecido, medroso, cheio de crendices, escutando um monte de bobagens, dando ouvido a todo tipo de ensino mentiroso. O problema do ensino mentiroso é que ele parece que é verdadeiro, mas é mentira. Sabe aquela coisa? O grande problema é esse, por isso que é um engano. Não é uma mentira escabrosa muitas vezes. Ninguém vai falar que Jesus não foi crucificado, que Jesus não é Deus, que Jesus... Entendeu? Aí seria uma loucura. Nenhum de nós seria enganado por um tipo de mentira dessa. Que Jesus não ressuscitou. Mas mentira, engano são coisas sutis, que fazem pequenas distorções na verdade. Pequenos desvios. Você começa um desvio pequenininho, quando você chega lá na frente, aquele baita desvio, enorme. Começa uma parede, começa a dar entortadinha, você fala, mas dá para ir, né? A hora que ela chega lá em cima, meu, a parede está torta totalmente. Não dá para aceitar pequenos desvios. Chegou o mais novo crente do pedaço aqui, cachorro crente. Vamos ler um outro texto. Capítulo 5, a partir do versículo 25. Efésios mesmo, tá? Capítulo 5, a partir do versículo 25. Diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um sua esposa como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Então, Paulo está dizendo aqui, né, tá falando do casamento, mas também está falando do casamento de Cristo com a sua igreja. E ele fala que Jesus cuida da sua igreja, ama a sua igreja, purifica a sua igreja por meio da palavra. E faz isso para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga
sem qualquer defeito, mas santa, perfeita, sem culpa. Essa é a igreja que Jesus espera. Esse é o padrão que Jesus espera da sua igreja. Amém, irmãos? Jesus não vai abaixar o padrão. Jesus não vai diminuir o sarrafo, né? Aquele sarrafo quando o cara vai saltar, salta em altura, né? Tem um sarrafo. Ele não vai baixar o nível. Ele não vai baixar a altura, se nós não conseguirmos corresponder. Por quê? Porque nós temos a ação do Espírito Santo de maneira sobrenatural agindo no meio da igreja, levando a igreja até esse patamar de pureza, de santidade, de beleza. Agora, quando a gente olha para a igreja hoje, honestamente eu não vejo esse padrão. Esse padrão ainda não está presente em plenitude na vida da igreja. Mas isso não deve ser motivo para nós desanimarmos. Amém? Eu tenho que entender que nós estamos numa fase do processo, nós estamos caminhando. E Deus vai fazer com que a sua palavra se cumpra plenamente. Se está escrito aqui, essa é a igreja que Jesus vem para casar. Nada menos do que isso. Às vezes você vê um dia de... Quem já viu aqui uma noiva se arrumando para o casamento? Como é que é o dia da noiva? Acho que é o dia mais caótico na vida de uma mulher, né? É terrível a tensão, a confusão, o envolvimento de um monte de gente para fazer aquilo acontecer. E vira uma... Isso quando o casamento também não prepara algumas surpresas, né, Raquel? É, Jonas? Mas é um dia especial, um dia glorioso para os noivos, mas um dia caótico, até poucos momentos da entrada da noiva do altar. Quando a noiva entra, o noivo está lá esperando, né, tenso, suando às vezes. A noiva entra com aquela coisa linda, né, toda bonita, arrumada, perfumada, aquele salão bonito, a música tocando. Você fala, nossa, parece que não aconteceu nada antes, né? Ela já entrou plena, né? Bela, saltitante, né? E tal, mas aí você olha para trás, quem não conseguiu se arrumar para chegar no casamento, porque estava arrumando a noiva, descabelada, suado, né? Melado, aquele estrago, né? Fica no salão, né? Porque houve todo um processo, toda uma batalha para que aquele casamento acontecesse. Da mesma maneira, a gente olha a igreja hoje, você fala, nossa, é um caos. Como é que essa igreja vai virar essa noiva que Jesus está falando aqui, que a palavra está dizendo aqui? Não tem condições, não tem como. Jesus, o Senhor tem muita fé para isso. Mas é justamente algo sobrenatural, não é uma obra humana, meus irmãos. Os pastores, os líderes, os ministérios que a palavra fala aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são ministérios que Jesus deu para a igreja, para ajudar a igreja a cumprir o seu potencial, a chegar nesse momento. Mas não é obra humana. O homem participa, o homem trabalha, o homem faz a sua parte, mas o mérito, a graça, o poder, a capacitação vem do Senhor, vem do alto. Amém? A gente, esses dias, semana passada, formaram um grupo de amigos da escola, do ginásio, do primário, né? Hoje é ensino fundamental, ensino médio. E criaram esse grupo, me anexaram no WhatsApp, e eu, quando vi, fiquei surpreso, né? Porque pessoas assim que eu não via 30, 40 anos. E eu fiquei muito feliz de vê-los, né? E eles também, a gente conversando e rindo muito, né? Lembrando, e assim, aquela conversa inocente, do tempo da inocência, né? A gente parece que parou, nesse grupo, parece que nós todos temos 12 anos, né? E a gente conta aquelas coisas mais bobas e todo mundo cai na risada e tal. E você fica, e aí até coloquei isso no grupo, a gente está conversando com aquela pureza dos 10, dos 12 anos. E ninguém assim tinha maldade naquele momento, a gente era ingênuo até, né? Então as conversas são todas assim, é curioso, parece que o tempo parou ali, né?
Claro, a gente fala também de como estão hoje as famílias e tal, a vida de cada um, mas é muito legal. E por que eu estou falando isso? Porque eles ficam lembrando de algumas coisas de mim que nem eu lembrava, né? E eu sempre fui muito tímido, por ser mais novo do que a média do pessoal. Mas eles não me achavam tão tímidos como eu me achava tímido. É curioso isso. Eles me achavam muito melhor do que a imagem que eu tinha de mim mesmo. É curioso isso. Eles falam algumas coisas e falam, nossa, mas eu era assim? Falei, você era assim. Ou pelo menos a imagem que eu passava, né, para eles. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu nunca me imaginei exercer a função que eu exerço hoje como pastor. Nunca imaginei isso. Nunca imaginei falar em público, nunca imaginei ministrar para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas. Não tinha esse perfil. Eu sempre fui muito tímido, sempre fui muito de amigos, assim, eu era muito solto, mas num grupo pequeno, mas não num grupo grande, eu travava. Então você vai vendo que essa capacitação tem muito mais a ver com o Espírito Santo agindo sobre a nossa vida, do que propriamente um trabalho humano para isso acontecer. E se você começar a olhar na sua vida, você vai ver como Deus tem te capacitado a testemunhar, a falar do amor dele, a orar, a ministrar a outras pessoas de maneira sobrenatural. Porque nós fazemos a nossa parte, que é falar, que é proclamar o Evangelho. Mas aquela pessoa ser convencida do que você está falando é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence as pessoas da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. É uma obra do Espírito Santo. Então, essa ação sobrenatural de Deus sobre a igreja é poderosa o suficiente para levar a igreja a se tornar santa, a se tornar pura, a se tornar sem mancha, a se tornar sem ruga, a se tornar sem mácula nenhuma, pronta para o dia do casamento. Amém? Isso pode acontecer com muita rapidez, depende muito do que Deus fizer com as circunstâncias para forjar o caráter da igreja. E Deus é mestre nisso, meus irmãos. Então, não leve as circunstâncias de pressão que provavelmente virão sobre a terra e já tem vindo, como algo totalmente ruim. Entenda isso como algo de Deus, usando como instrumento, como ferramenta para a transformação da igreja. Não há purificação sem pressão. Não tem purificação sem pressão. Anota isso na sua cabeça. Não tem purificação se não houver pressão. Eu lembro de uma história que me contaram uma vez de um ourives, né? Que depura o ouro. E ele estava lá depurando o ouro e tal, e aí perguntaram para ele: como é que você sabe a hora certa de parar? Porque se você deixar passar, pode perder a liga. A prata, o ouro, tem o ponto certo de parar, de aquecer. Porque ele fica naquele fogo, né, e vai depurando e tal. Eu não sei bem como funciona, mas eu sei que é mais ou menos assim. Aí perguntaram para ele: como é que você sabe o tempo certo de parar, a hora certa? Aí esse ourives falou para a pessoa: quando eu vejo a minha imagem refletida nele, nitidamente. Como é que Jesus vai ver que é a hora de parar, de depurar a igreja? Quando ele começar a ver a imagem dele refletida em nós. Quando ele começar a ver a imagem dele refletida em você, ele pode reduzir a pressão. Você está entendendo o que eu quero dizer? A pressão vem para te depurar, meu irmão, para te purificar, para tirar as impurezas, para te fazer parecido com Jesus. E quanto mais você resiste a Jesus, você se fecha, você não deixa ele trabalhar em você, mais pressão vem. O fogo dá uma esquentadinha. Mas se você logo reage positivamente e faz como Noé foi super esperto. O que Noé fez?
obedeceu tudinho. Pegou todas as medidas, todos os detalhes, fez uma planta e falou: eu vou fazer isso aqui, porque eu estou ouvindo Deus falar comigo. E Deus está me mandando fazer desse jeito, eu vou obedecer. Ele fez tudo conforme lhe tinha sido ordenado. Então, se você é esperto, quando a pressão vem, Senhor, a pressão está vindo, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer transformar em mim? Estou aqui, estou disposto, né? Para que essa pressão passe logo, para que aquilo seja transformado na sua vida, para que você nunca mais sofra esse tipo de abalo, esse tipo de luta, né? Você vai ser promovido, né? Amém, irmãos? Quando Jesus começar a olhar para você e começar a se ver em você, começar a ver que Ele está sendo formado em você, que Ele está sendo gerado em você, isso vai trazer uma grande alegria para Ele. E isso é uma prova, né, de que você está se tornando um filho ou uma filha maduro. Amém? Esse é o propósito, né? Então, entenda uma coisa: a igreja é o melhor lugar para se estar hoje, com todos os seus defeitos, com todas as suas limitações, com todos os seus problemas, com todas as suas lutas. É o melhor lugar para se estar. É a arca que Deus providenciou para que você e eu tivéssemos proteção. De vez em quando tem um cheiro estranho, né? De vez em quando sai um cheiro esquisito, né? De vez em quando a água faz a arca balançar, dá um enjoo, né? De vez em quando o barulho dos animais perturba um pouco. Não é um lugar perfeito. A arca não era um lugar perfeito, mas foi a provisão de Deus para preservar a raça humana. A igreja não é um lugar perfeito, mas é a provisão de Deus para nos preservar até a volta de Jesus. Amém? Então é o lugar. Você tem que orar pela igreja, você tem que orar pelos seus irmãos, você tem que orar para que Deus acrescente as pessoas à igreja, para que elas também sejam salvas. Então você precisa amar a igreja. A igreja é a tua arca, meu irmão. E você é um dos bichos esquisitos que Deus colocou dentro dela. Amém? Olha para o seu irmão aí com aquela cara de bicho esquisito. Não, olha com aquela cara. Amém. É isso aí, eu queria te trazer uma palavra de esperança, amém? A igreja é a provisão de Deus para nós. Aleluia. Vamos orar. Enquanto eu oro e nós oramos, nós vamos participar da ceia, né? Os irmãos que vão servir já podem vir. Amém. Coloca agora diante do Senhor o seu coração. Senhor, nós te agradecemos pela provisão que o Senhor nos deu, que é a sua igreja, Pai. Senhor, a igreja é o lugar que o Senhor preparou para que nós fôssemos preservados nesses dias de dilúvio sobre a terra, Pai. Nesses dias de dilúvio de maldade, dilúvio de insegurança, dilúvio de enfermidade, dilúvio de crises econômicas, dilúvio de tantas crises, Pai, de tantos problemas. Mas a igreja é a tua arca, é o lugar de socorro, é o lugar de refúgio, é o lugar onde nós temos alimento, é o lugar onde não falta o teu alimento, é o lugar onde nós podemos ter o teu cuidado, o teu socorro. Pai, que o Senhor possa abençoar a tua igreja para que ela amadureça, para que ela se torne uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, uma igreja parecida com Jesus, uma igreja pronta para o casamento, uma igreja que está apaixonada pelo noivo, não uma igreja deslumbrada com a sua própria beleza,
uma igreja deslumbrada com as suas próprias vestes. Às vezes a igreja tem pecado porque tem se perdido em admirar a si mesmo, Pai. Uma auto-idolatria. Senhor, livra a sua igreja disso. Que a sua igreja só tenha o Senhor nas vistas, nos olhos, olhando para o Senhor, sabendo que a beleza que ela tem vem do Senhor, sabendo que a bondade que ela tem vem do Senhor, sabendo que a justiça que ela tem vem do Senhor. Pai, vá depurando a sua igreja, vá limpando a sua igreja, vá purificando a sua igreja, até que ela se torne essa igreja gloriosa, essa igreja limpa, pura, santa, perfeita. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque vamos celebrar a ceia nesta noite. Nós nos alegramos com os nossos irmãos, te agradecemos porque o Senhor morreu na cruz, derramou o seu sangue, o seu corpo foi partido para nos dar vida, Pai. E nessa noite nós celebramos essa vida, em nome de Jesus, amém. Amém.